Olá, eu sou Jarlis Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus com o método A Bíblia no meu dia a dia, de Padre Jonas Abib, método da Canção Nova. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos, às margens do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e dois outros de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: vou pescar. Eles lhe disseram: vamos também contigo. Vamos nós também contigo. Saíram e subiram ao barco, e naquela noite nada apanharam. Já amanhecera. Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhes disse: jovens, acaso tendes algum peixe? Responderam-lhe: não. Disse-lhes: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então, e já não tinham força para puxá-la, por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava disse então a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer é o Senhor, vestiu a roupa, que estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos, que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 côvados, vieram com o barco e arrastando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo em cima peixe e pão. Jesus lhes disse: trazei alguns peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu então o barco e arrastou para a terra a rede, cheia de 153 grandes peixes. E, apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproxima-se, toma o pão e o distribui entre eles, e fez o mesmo com o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos depois de ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quanta referência tem nesse texto, né? E lendo de novo, não é a primeira, né, segunda nem terceira vez que eu leio esse trecho, mas a palavra de Deus é sempre nova, sempre se renova e nos mostra coisas novas. Veja, Pedro, para esta nova manifestação de Jesus, depois de ressuscitado, Pedro vai pescar. Ali já faz algum tempo, não é assim logo depois, né? O Evangelho dá a entender que em seguida, né, que Jesus aparece, os discípulos, né, vão para Galileia e resolvem pescar. Não. Né? Assim como passaram-se 8 dias, desde que Jesus apareceu até aos 10, né? Até o dia em que Tomé está junto e aparece também a Tomé, se passaram 8 dias. Se passam mais dias até que Jesus apareça de novo. Esses mais dias
significa que Jesus ficou um tempo sem aparecer. E aí os discípulos, e aí, o que você vai fazer? Eu não sei, o que eu vou fazer também? Pedro disse, eu vou pescar. E aí todo mundo falou, nós vamos com você. Só que a igreja nos ensina, a tradição da igreja, os padres, você talvez já tenha ouvido isso, nos ensina que quando Pedro diz, eu vou pescar, ele está meio que dizendo a si mesmo, e dizendo, diante da espera, Jesus ressuscitou, o que nós vamos fazer agora? Ficar esperando ele aqui? Vou fazer alguma coisa que eu já sabia fazer. Eu vou pescar. Mas Pedro vai pescar peixe. Pescar peixe era a profissão de Pedro antes. Pedro era pescador. Só que desde aquela pesca milagrosa, Jesus disse a Pedro, Pedro, eu vou fazer de você pescador de homens. Isso mudou tudo e Jesus fez com que Pedro e os outros caminhassem com ele por 3 anos, aprendendo a evangelizar. Enviou-os para evangelizar. Enviou os 12, enviou os 72. E eles se evangelizavam. Eles aprenderam a pescar homens. Mas agora, depois de tudo que aconteceu, Jesus ressuscitou. Por que voltar a pescar peixe? Só que deu errado. Eles passaram a noite inteira e não pescaram nada. Assim como aquela primeira pesca milagrosa. Jesus renova a experiência de chamado deles neste lago de Tiberíades. Sobretudo de Pedro, que nós vamos ver depois que Jesus vai mais a fundo com São Pedro. E Pedro era líder. Ele falou, vou pescar, todo mundo foi com ele. Nós vamos contigo. Foram os 11. E os 11 não pegaram nada. Até que Jesus aparece. E pergunta, você tem peixe aí? Tem não. Assim, joga a rede do outro lado, você vai encontrar. Aí eles vão, encontram. É muito peixe, tá difícil de puxar. E aí alguém diz, São João, é o Senhor. Pedro, que estava totalmente despojado, nu, abandonado, querendo voltar à vida velha. Agora se veste e pula na água para ir ao encontro de Jesus rapidamente. Quando eles chegam, Jesus já tem a comida pronta. Tem pães e peixes. Eles estavam preocupados com o que iam comer? Com os peixes. Deus deu a eles 153 grandes peixes. E os estudiosos dizem que este era o número de espécies que tinham na época, catalogadas. Ou seja, ao alcance da pescaria, guiada por Jesus, e não a que eles queriam fazer, guiada por Jesus, seria total. Alcançar o mundo inteiro, as nações, toda a totalidade. A barca dos apóstolos é a igreja. A rede é o trabalho de evangelização. Os peixes são as almas. Tudo Jesus muda o sentido, renova o sentido e entrega para eles pão e peixe. Pronto. Como na multiplicação dos pães. Quem deu aqueles peixinhos e os pães para Jesus? Jesus já tinha. A providência não vai faltar. Nós não podemos abandonar a nossa missão. Não podemos abandonar o nosso Senhor por causa da demora de Deus com algumas respostas. Por quê? Porque Ele nos garante a verdadeira vitória e o sentido da nossa vida. Ele quem é. E quando Ele reaparece, tudo muda. Sem Jesus não estava dando nada certo. Mas com Jesus, a gente veio lotada. E não se rompeu como da primeira vez, porque eles não estavam preparados. Eram inexperientes. Agora, eles sabiam. A rede estava mais forte. Assim como a igreja está formada, está pronta para pescar todos os peixes que Deus colocar para nós. E é Ele quem vai dizer onde a rede deve ser lançada. E assim pescaremos não peixes, mas homens. Quem ousaria perguntar se é o Senhor ou não? Quando aquilo que se propõe a fazer em nome dele acontece de fato? É assim o Senhor. Então não duvide da ação de Deus também na sua vida.
Quando ele te direciona você através de um coordenador, do padre, para que você faça isso ou aquilo na igreja para ajudar. E as coisas finalmente vão dando certo. Não se pergunte, será que era Deus? Claro que era. Claro que era. Não só pelos frutos em si, mas também por eles. Porque se conhece a árvore pelos frutos. Digo isso porque muitas vezes a gente realiza coisas que a gente não vê o fruto de imediato. Mas sabemos que é Deus por aquilo que se confirma na sua palavra, pela paz que aquela ordem, aquela missão gera em fazermos isso por Deus, em nome de Deus. E ainda que não vejamos grandes progressos, sabemos que estamos plantando para outros colherem. Estamos dando a vida como um grão de trigo, que se não morre, não pode dar fruto. Vamos anotar no nosso diário? Tem bastante coisa aqui. Tem promessa e tem ordem de Deus. E também tem princípio eterno. Vamos lá? Tem um versículo 6 que ele é promessa e ordem. Ordem e promessa. Vendo? Lançai a rede à direita do barco, ordem, e achareis, é promessa. Lançaram então e não tinham força para puxá-la por causa da quantidade de peixes. Continua o versículo, mas é o fruto da obediência que vem acompanhada de uma promessa e que Jesus cumpre imediatamente. Tem mais ordem de Deus, tá? Além de versículo 6, que é promessa e ordem, tem mais uma ordem lá no versículo 10 e depois outra lá no versículo 12. Bom? E o princípio eterno está no versículo 7. Discípulo que Jesus amado então disse a Pedro, é o Senhor. Tudo isso, onde é que está o princípio eterno? No reconhecimento de quem é Jesus. Quem conhece sabe que só Jesus poderia enxergar e direcioná-los da maneira que fez. Deus vê tudo, Deus precede a tudo, Deus encaminha tudo. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, convido a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar um like e um comentário porque eles evangelizam. E juntos vamos fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas Abib, método da Canção Nova. Você encontra esse livrinho no loja.cançãonova.com e lá também tem um cupom de desconto para você comprar qualquer Bíblia com 5% de desconto, viu? 5% qualquer Bíblia, em qualquer época do ano. Tendo ou não promoção. Que beleza, não é? Espero que você considere se inscrever e também compartilhar esse vídeo com mais gente. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.